Glória a Deus, amém? Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Curados para Curar, as orações que curam o coração. Já fizemos basicamente 4 mensagens sobre o assunto. A primeira foi no mês de fevereiro, nos 4 chaves para ouvir a voz de Deus, e hoje entramos na 5ª. E o nosso tema de hoje é crer corretamente, renunciando crenças antibíblicas e votos internos. Esse tema, meditando sobre ele é tão sensível, tão marcante, que pegou para o meu lado. E deixa eu tomar água aqui. Espero que toque o seu coração também. É interessante o quanto que nós, na nossa caminhada, cremos em coisas que não são bíblicas e que norteiam a nossa vida, norteiam nossas decisões. E só o Espírito Santo para ir lá no coração, lá dentro no coração, nas coisas escondidas e dizer, isso aqui, essa crença não é bíblica. E esse voto, essa decisão que você tomou, também não é bíblico. E há um desafio nosso de alinhar o nosso coração, né? E é o que o Espírito Santo está fazendo, tirando, né? Essa imagem aqui, tirando aquele mal para que a beleza do coração de Deus apareça na nossa vida. Lembrando algumas coisas que nós, só revisando um pouquinho, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Se a fonte está turva, se a fonte não está saudável, o que acontece? A nossa vida, ela fica turva. Por isso nós usamos um pouquinho, saindo do rio de lama, né, entrando para o rio da vida. E então esse processo é para nos ajudar. Eu tenho incentivado você a fazer a pergunta de ouro. A pergunta de ouro é: Senhor, como é que o Senhor vê isso? Como é que o Senhor vê esse entendimento meu? Como é que o Senhor pensa? Como é que o Senhor sente sobre isso? Abrir o nosso coração diante dele. E a pergunta de ouro, ela faz toda a diferença. Nós falamos um pouquinho sobre a linguagem do coração. Hoje estou precisando de um retrovisor aqui, não tenho a imagem de lá, mas tudo bem. A linguagem do coração tem a ver com o fluir dos pensamentos, a imaginação que vem dele, as emoções, né, a meditação, que são as linguagens do nosso espírito. Falamos um pouquinho sobre sairmos da casa de demônios, onde o inimigo tem acesso e influência, e chegarmos a ser estabelecidos como santuário dedicado ao Senhor. Uma habitação de Deus no espírito, no nosso coração. Então, sair de uma situação onde que somos oprimidos e entrar para uma situação de bênção. Mas Jesus já não fez tudo isso? Fez. Só que eu agora preciso aplicar a fé a esse processo da salvação. São 9 trocas que houveram, e essas 9 trocas, elas vão tocando o nosso coração. Não sei se você olhou no calendário hoje, mas hoje é domingo de Ramos. O que aconteceu no domingo de Ramos? Jesus, cedinho da manhã, ele pediu para que colocasse buscassem lá um burrico, né? E eles buscaram lá, teve toda aquela história, trouxeram, ele sentou e ele entrou em Jerusalém, cumprindo a promessa, a palavra profética, que ele era um rei humilde, que não vinha num cavalo majestoso, mas que vinha sentado num burro. E ele, sentado ali, as pessoas reconheceram e festejaram a ele como rei, colocando folhas das palmeiras, né, e inclusive suas capas no chão, reconhecendo a vinda do rei. Só que nesse contexto, as pessoas que estavam ali, cada um tinha um pensamento, uma crença. Então Jesus está entrando, então ele vai assumir como governante político. Ele vai agora fazer uma limpa, vai nos livrar dos romanos. Os discípulos estavam pensando: uau, agora é a hora que eu vou pegar o ministério. Agora que eu vou sentar à direita, eu vou sentar à esquerda de Jesus. E nós vamos governar. E Jesus tinha um outro entendimento das Escrituras. E essa dissociação das crenças
faz com que às vezes a gente se atrapalhe na vida. Inclusive até às vezes fica chateado com Deus. Porque crê uma coisa no coração, crê na leitura bíblica de uma forma e Deus pensa diferente. Os pensamentos são superiores, os caminhos são superiores. O caminho de Deus, nesse domingo de Ramos, era distinto. Era apresentar Jesus como rei humilde. Aquele que chega na nossa presença, que toca as nossas vidas, mas o faz de forma humilde. Ele não vem passando o trator, fazendo um tratoraço no nosso coração. Ele vem como rei humilde, batendo a porta do coração, pedindo que você abra e permite que a luz dele entre no seu coração. É uma forma distinta de manifestar o reino. E num dado momento, Jesus, conversando um pouquinho antes, ali em João 8, ele conversou, e eu não vou entrar no texto todo, mas só para trazer esse entendimento das crenças e dos votos que acontecem. As pessoas haviam crido em Jesus. E aí Jesus para e diz para essas pessoas que creram nele: seu filho, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que palavra maravilhosa! E os que creram disseram: não. Nós somos filhos de Abraão, nós temos uma linhagem, nós temos uma história na nossa vida. Nós não somos escravos de ninguém. Jesus diz: todo que comete pecado, todo aquele que age fora da vontade de Deus, é escravo dessa ação. Falando do nosso coração. Quando no nosso coração há crenças, pensamentos contrários à vontade de Deus, o que acontece? Nós ficamos escravizados a essa crença. E a orientação de Jesus foi muito clara: permaneça na minha palavra. Porque as coisas do coração levam tempo para serem tratadas, não é assim. Leva tempo, eu preciso me deparar com a palavra de Deus, permanecer ali, meditar nela, permitir que as imagens, as emoções do Espírito venham, permitir que o falar dele encha o meu coração, os pensamentos fluidos, para que o meu coração seja mudado em outro coração. E aí eu vou conhecer a verdade, vou ter o entendimento e vou ter a experiência. E ao ter o conhecimento, a experiência, eu vou ser livre. Ele diz: não. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus daí reitera: seu filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E a conversa ficou mais quente. Ponto que os que creram quiseram brigar com Jesus. E a conversa entra num ápice tal que Jesus diz: vocês são filhos do diabo. Creram em mim, mas vocês são filhos do diabo, vocês querem fazer a vontade dele. Crendo na mentira e não crendo na verdade. Impressionante eu fico assim, o nível da conversa chegou, ferveu tudo. Ferveu os corações, ficaram incomodadíssimos com o que Jesus estava dizendo. E aí é interessante que quando Jesus apresenta o diabo como o pai da mentira, e a única coisa que o inimigo tem, que ele pode dominar a nossa vida, é lançar por uma mentira. E a gente crê na mentira. Quando creio na mentira, o que acontece? Eu fico escravizado dela. Como é que eu sou liberto? Permanecendo na palavra, meditando nela, permitindo que o Espírito Santo sonde o meu coração. Sondando o meu coração, ele vai me fazer verdadeiramente um discípulo. O que é um discípulo? É um aprendiz. Um discípulo é aquele que não argumenta com o seu discipulador, no caso Jesus. É isso que se quer? Então eu faço. É assim que eu devo de confessar? Então eu confesso. Essa palavra que eu devo de me posicionar contra e essa a favor? É. E um discípulo é assim. Ele aceita de bom grado a palavra do Senhor Jesus. E aí vem a experiência do conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. No texto de hoje que nós lemos, eu acho muito interessante as duas imagens que vêm aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, 19. Ele diz assim: nós temos confirmado a palavra profética, a palavra que nos foi anunciada, foi proferida sobre nós, e fazeis bem atender essa palavra.
E aí ele dá duas imagens. Essa palavra profética é como uma luz, uma candeia, é uma lâmpada. O que ela faz? Ela brilha em um lugar tenebroso. No final do versículo se vê que ele está falando do coração. Esse lugar tenebroso é um coração que não conhece Jesus. É um coração que não conhece a verdade da palavra de Deus, que está presa em seu coração. E precisa o quê? Dar atenção à palavra profética. Dar atenção à mensagem que é proferida, à mensagem que nos é compartilhada. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve a palavra, quando alguém dá um testemunho, eu dou atenção, eu atendo essa palavra, e essa palavra se torna luz e eu sou curado. E depois ele pega outra imagem da estrela da alva, né? A estrela da manhã, que é a pessoa do Senhor Jesus. Ele diz, nasça em vosso coração. Quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, a luz dele entra. E quando a luz dele entra, nos cura e nos liberta. Então, o que cremos, se definir um pouquinho o que cremos, depois os votos internos. O que cremos se expressa em nossas palavras e ações. E o melhor momento para a gente saber o que está no coração é quando a gente está sob pressão. Quando as coisas desalinham. Quando um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, puf, o coração vem à luz. Acontece um problema e o meu coração vem à luz. Como eu penso, o que está no meu coração? Melhor, Jesus diz assim, a boca fala. Algumas coisas, quando acontecem coisas difíceis, o meu coração, ó, minha boca, ó, pum, me entrega o que está no coração. Somos o resultado do que cremos, vivemos conforme o que cremos no coração. O que cremos em relação uns aos outros, o que cremos em relação ao dinheiro. A nossa vida é uma expressão do crer do nosso coração. Então, conforme eu creio no coração, eu falo. E às vezes esse falar nem é pronunciado, mas é uma coisa que está lá dentro, eu fico conversando comigo mesmo. Em vez de conversar comigo mesmo em Salmos e falar das coisas que Deus está falando, falo comigo mesmo dos problemas e dificuldades. E o que acontece? Vai me contaminando o coração. O que cremos está então alocado no coração, está ali depositado dentro do coração. Como é que eu descubro o que eu creio no meu coração? É só o Espírito Santo para ajudar. Ou quando eu pego uma situação de pressão e de dificuldade, de desencontro como casal, desencontro com nossos pais, com os nossos líderes, nesse momento meu coração aflora. O que é uma crença ímpia. Ímpia é contrário a piedoso. Ímpia quando não ando com Deus, né? Quando está contrário à vontade de Deus. Uma crença ímpia ou antibíblica é uma expectativa negativa no meu coração que é contrário à palavra de Deus. Já vou dar uns exemplos para você. A crença bíblica, ela está apoiada na Bíblia. Podemos ler juntos essas 3 frases aqui que você já deve saber de cor e salteado? 1, 2, 3. Sou profundamente amado. Sou abundantemente abençoado. Sou altamente favorecido. Às vezes nós falamos isso da boca para fora, e o nosso coração diz assim, sei não. Se viu aquilo, se viu aquele outro, se viu aquela situação. E o coração sabota a verdade da palavra de Deus. Aí, uma outra, vamos ler essas 3 frases. No 3, 1, 2, 3. Eu sou tudo que o meu pai diz que eu sou, eu posso tudo o que meu pai diz que eu posso, e eu tenho tudo o que meu pai diz que eu tenho. Amém? Na minha boca, nós declaramos uma vez, está o poder da morte e da vida. Provérbios que fala isso, né? Portanto, não vou falar palavras de morte, e sim vou falar palavras de vida. Não vou falar palavras de doença, e sim palavras de saúde. Não vou falar palavras de destruição, e sim palavras de construção. Porque na minha boca
está o poder da morte e da vida. Então o que eu falo tem um peso tremendo. E de como eu falo também. Aí duas atitudes que eu queria frisar para você. Nunca tenha um pensamento sobre si mesmo que Deus não tenha sobre você. Isto é humildade. Deus fala para você, meu filho, minha filha, eu tenho prazer na sua vida. E o meu coração diz, conta outra. Ou eu decido crer no coração. E eu vou substituir essa crença. E hoje eu quero incentivar você a orar a Deus durante a mensagem, talvez fazer alguma anotação, de pedir a Deus, Deus, onde é que estão crenças no meu coração que são contra a Bíblia? Onde eu tenho feito votos por causa dessas crenças que estão contra a sua vontade? Outra palavra, nunca diga nada sobre você que Deus não tenha dito sobre você. É importante você estar em acordo, alinhado com os céus na sua fala, nos seus pensamentos, no seu coração e na sua fala. Porque com o coração se crê, com a boca se confessa para a justiça de Deus. Aí nós partimos lá no final de novembro, de janeiro, final de janeiro nós começamos com isso, o que a boca do rei fala é lei sobre nós. Não é o que eu sinto, não é o que eu vejo. Esses dias já falei com vocês aqui, estávamos conversando à mesa. Eu estou com uma dor. O que é verdade? A palavra ou a dor? Não, a dor é verdadeira. Mas a palavra diz que eu sou curado. Que Jesus levou essa dor embora. Então eu entro num conflito. Parece que isso é verdade. Mas o que é verdade? A palavra de Deus é verdade. Então eu não nego a dor. Mas eu declaro que sobre a minha dor Jesus pegou ela e levou embora. Ela não me pertence mais. Nem chamo ela de minha dor. Essa dor que está me incomodando, eu resisto ela, não aceito ela na minha vida. Esse mal-estar que eu estou tendo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, aonde eu me movo, não tem lugar mais na minha vida. Isso eu ordeno que vá embora da minha vida. Apesar de eu enfrentar a dificuldade que está ali diante de mim. Mas no meu coração e na minha boca eu vou crendo e falando o que Deus crê e fala a meu respeito. A crença antibíblica, por exemplo, alguns exemplos. Meu casamento não vai dar certo. Não tem jeito meu casamento. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que eu não creio na palavra de Deus. Que Deus diz assim, por exemplo, quando eu casei, eu me tornei uma só carne com essa pessoa. E que não é da vontade de Deus que eu separe em hipótese alguma. Mas... Aí entra, esse mais traz os argumentos do meu coração. Deus nunca vai me usar. Eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, você não conhece a história da minha vida. E aí a gente crê no coração que Deus só usa os perfeitos. E é mentira. Deus usa o quebrantado de coração, o disponível. Deus não usa o perfeito. Quando eu me disponho, Deus só pede isso, que eu me disponha a Ele. Todos os políticos são maus. Não, não é assim. Ninguém gosta de mim. Não, não é assim. Um homem piedoso não pode ser rico. Não, não é assim. A Bíblia fala outras coisas. Aí, o que é um voto interior? Falei até agora de crenças um pouquinho sobre o voto interior. A palavra voto talvez pareça muito forte. Talvez a gente possa dizer assim, uma decisão interna que eu tomei, né? Um propósito ou uma promessa que eu faço a mim mesmo para me proteger do que eu tenho medo. Eu tinha 5, 6 anos. E aí me colocaram diante de uma plateia para recitar uma poesia no final do ano, acho que era Natal, Páscoa, sei lá o que era. Eu era para recitar uma poesia. Estava lá eu, o Arninho lá pequeno lá. Aí quando ele levanta o olho assim, ele vê aquela multidão na frente dele.
dá um branco na cabeça. Aí a pessoa que estava aqui na minha frente dizia, fala, assim. Bem isso que eles fizeram, riram de mim. Todo mundo riu de mim. Eu olhei aquilo. Estou fora, saí correndo do palco. Aí que a turma deu mais risada ainda de mim. No meu coração veio uma crença, poesia é ruim. E o voto que eu fiz no meu interior, nunca mais eu subo num palco para falar alguma coisa. Porque vão rir de mim. Você entende como funciona? Uma coisa acontece, eu tomo uma decisão no meu coração e eu firmo um voto. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu vejo isso acontecer tanto. As pessoas fazendo votos, que a Bíblia chama de voto tolo, uma decisão tola fora da vontade de Deus. Um voto ímpio é um voto tolo fora da vontade de Deus. E o processo acontece mais ou menos assim, da crença para o voto que eu acabei de exemplificar. Primeiro eu creio em algo, e aí eu tomo uma decisão, eu falo isso. Ou eu coloco no meu coração essa decisão e eu me posiciono. Veja mais alguns exemplos de crenças ímpias e votos. Numa coluna você tem aqui a crença e a decisão. Provavelmente eu vou falhar se eu vou fazer isso. Então eu vou desistir e vou morrer. Não terei liberdade financeira. Nunca terei o suficiente. Eu ganho, tu gasto, não consigo guardar nada. Então daí para mim, a pobreza é igual à piedade. Então os que são ricos, até alguns dizem assim, né? Toda pessoa rica é má. Então eu não quero ser rico, porque senão eu vou ser mau. Algumas decisões assim. Meu pecado é imperdoável. Então o que eu faço? Eu vou me esconder de Deus. Eu não mereço a bênção de Deus. Eu preciso fazer isso sozinho. Meus filhos podem se rebelar. Quando você lê Jó, você vê ele com esse tipo de medo no seu coração. Então ele procurou controlá-los, ele fez ofertas para eles, para que Deus perdoasse eles e não castigasse eles. A vida é injusta e Deus não intervém a meu favor. Então eu decido desconfiar dele. Eu devo ser perfeito, então eu vou tentar muito ser perfeito. Homens não choram, então abafam meus sentimentos. Eu não sou bom o suficiente para que Deus me use para servir pessoas. Escondo os meus impulsos malignos. E por aí vai. Eu não sou muito talentoso. Eu não mereço as bênçãos, já falei. Eu estou voltando para frente. Eu não sou muito talentoso, então não posso ter sucesso na vida. Então eu tomo uma decisão, eu não vou tentar fazer grandes coisas. Eu vou ficar aqui no meu feijãozinho com arroz. As forças ao meu redor são muito poderosas. Então eu prefiro ficar no invisível para não ser ridicularizado. Eu não quero me expor para não pagar o mico. Eu não vou fazer uma pergunta na escola. Por quê? Vou pagar o mico. Então eu creio que se eu fizer uma pergunta, os outros vão rir de mim. Então eu faço um voto, eu não vou fazer perguntas. Por quê? Senão vão rir de mim. Essa dinâmica ela é muito presente na vida de nossas vidas. Tem um exemplo que é um exemplo clássico para vocês, para a gente perceber isso. Deus deu uma promessa a Israel, a terra prometida. E disse para eles, enquanto eles estavam na escravidão, eu far-vos-ei subir da aflição do Egito, da escravidão de 400 anos, para uma terra que emana leite e mel. Uma terra de abundância, uma terra onde vocês vão viver bem, onde é uma terra maravilhosa. E o povo acreditou e aceitou essa palavra e todo aquele processo de sair das 10 pragas, eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho, eles chegaram ao Lago de Mara, ou a um lugar que tinha água amarga, e ali o coração deles, que era amargo, foi curado, e eles experimentaram Deus naquele lugar, e caminharam, receberam os 10 mandamentos, e foram caminhando, e em 2, 3 semanas eles estavam diante da terra prometida.
E aí eles combinaram que 12 iriam fazer uma pesquisa na terra, iriam dar uma olhada na terra e iam voltar. E eles voltaram, e aí o coração deles veio à tona. Que eles tinham um complexo de gafanhoto, que é no natural. Para uma pessoa que foi escravizada por muito tempo, que foi muito oprimida, ela não se sente digna e ela não se sente capaz. E é o que deflagra aqui o coração dos israelitas. Eles disseram assim: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos comparado aos gigantes que estavam naquela terra. Eles dizem, a terra é boa, mana leite e mel. Até tem uma figura que eles usaram com um cacho de uva, que 2 pessoas precisavam carregar esse cacho de uva. E isso tem esse tipo de cacho de uva que ele vai crescendo, ele fica quase 1 metro. Então eles 2 estavam carregando assim esses cachos de uva. Diz, a terra é muito boa mesmo. Só que tem gigante lá. Jesus diz assim: eu tenho vida e a tenho em abundância. E é seu. Aí Jesus fala, então, entra na terra. Ah, mas tem gigante lá. E a terra, o que é? É o meu coração. E nessa terra do meu coração tem uns gigantes que são crenças que estão lá dentro e dizem para mim que eu não vou conseguir. E Deus diz, vai que dá. Eu digo, não dá. É impossível. Não, é possível. Não, mas no meu coração a terra prometida de uma vida em abundância, de rios de água viva fluindo do seu interior, estão ali. E a gente fica contendendo com Deus por causa das crenças. O que aconteceu? Que eles ficaram ali, murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito, era melhor lá do que aqui. E mesmo nesse deserto, nós preferimos morrer no deserto do que enfrentar os gigantes. A gente prefere, não, vamos viver desse jeito no nosso coração, a gente vai tocando o barco e vai controlando, o que importa é que a gente chegue no céu lá. Mas a vida em abundância é para aqui? Não, mas eu não quero enfrentar esses gigantes. São traumas, medos, inseguranças que eu tenho lá dentro do meu coração, crenças que eu tenho construído, que os meus pais me passaram, que apesar de eu ter rompido lá, mas eu carrego ainda essa influência das decisões e das crenças no meu coração. E eu preciso tomar a decisão de enfrentá-los. Eles disseram, não, a gente prefere morrer no deserto. Eles não deixaram de ser povo de Deus. E o que me assustou meditando sobre isso, quer dizer, aqui, antes do versículo, a crença, Deus não vai lutar conosco e vencer por nós, apesar de eles terem visto lá a vitória sobre as 10 pragas. E o voto interior foi, nós decidimos que seria melhor para nós se voltássemos para o Egito. Vamos voltar atrás. Ação resultante, eles não lutaram. Eles inclusive queriam pegar Josué e Caleb, que diz que vai que dá certo. A gente vai vencer como um pão quente que a gente vai comer eles. Deus disse, então, os 2 que creram não vão entrar. Os outros de 20 anos para baixo, não vão, de 20 anos para cima não entram. Isso aqui me assustou. Deus se posiciona e diz chama Moisés e Arão, e diz para eles assim, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Não, Deus, não estava falando com o Senhor, não. Não estava falando ali com Moisés, com Arão. Não estava falando com o Senhor, não. Nem estava orando, nem estava pensando em orar. Não, mas vocês falaram aos meus ouvidos. Não, Senhor, nós só estávamos conversando lá em casa. Não, Senhor, a gente foi lá só discutir com o nosso apacentador, porque isso e aquilo não estava em ordem. Não, Senhor, não estava falando com o Senhor, não estava falando com ele, o Senhor não entendeu. E Deus diz, eu ouvi a murmuração do meu povo, o que vocês falaram aos meus ouvidos. Não, Deus, nós não falamos para o Senhor, não oramos, não. Vocês falaram aos meus ouvidos. E assim como vocês falaram, vai acontecer com vocês. Vão morrer no deserto. Eles morreram pela boca, como a gente diz até no ditado, né? Esse é o resultado quando a gente não trabalha as crenças do coração
e a gente faz alguns votos fora da vontade de Deus. Tem coisas que a gente crê que estão fora do coração de Deus. E daí no deserto, Deus diz assim, quando eles estavam no deserto: eu deixei vocês passar o deserto para que vocês saibam o que está no teu coração. E as dificuldades que nós enfrentamos, muitas vezes traz o que está no nosso coração. Ele diz, ele te humilhou, Moisés falando ao povo, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, com o mínimo, que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É o que Jesus fala lá em Mateus 4:4, na tentação. Disse, eu não preciso demonstrar quem eu sou. Quem define quem eu sou é o que o meu Pai diz. E eu preciso permitir que Ele entre no meu coração, permitir que Ele sonde o meu coração das crenças que eu tenho, das decisões que eu tenho tomado, dos votos que eu tenho feito, e me purifique deles, para que eu seja verdadeiramente uma pessoa liberta. Interessante que em 1 Coríntios 10 é dito assim: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós. O que aconteceu com Israel é um exemplo para nós, para a gente não repetir os erros da caminhada com Deus. Deus estava caminhando com eles e eles tomaram decisões. E, inclusive, tem algumas coisas assim que não estavam no projeto de Deus para Israel. Mas a postura de Israel fez com que eles experimentassem. Deus queria tratar eles com graça. E eles disseram, não, não, não. Moisés, se ouve a Deus e a gente obedece. Pode deixar com o beco aqui que a gente resolve. Ah, é? Você quer andar na força do teu braço? Beleza. 10 mandamentos. Se falhar num deles, vem castigo. E a partir de então, antes eles erravam e não eram castigados. Depois da postura deles, em Êxodo 19, o que aconteceu? Eles erravam, eram castigados. Porque eles achavam que eles eram capazes, que não precisavam da graça de Deus. Deus queria que eles fossem reis e sacerdotes, todos eles. Mas pela decisão deles, eles teve que escolher uma das tribos, que era a tribo de Moisés. Isso, né? É. Para que se tornassem levitas. O projeto de Deus era outro, com a criação do mundo. Mas as decisões dos homens fazem com que Deus vá buscando resgatar o ser humano. Rapidamente, quero colocar aqui 6 princípios poderosos nessa questão da crença e dos votos que fazemos. Primeiro princípio: expectativas negativas ativam a lei da fé. Tudo o que você espera e acredita que acontecerá em sua vida provavelmente acontecerá. A fé, ela pode produzir o bem, mas a fé, ao contrário, que é a preocupação, pode produzir também a mesma coisa. Você e eu, nós somos convidados e somos desafiados, o justo viverá pela fé. Jó, ele disse assim: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não acontece às vezes assim? Você fica com medo das coisas, e aí você fica só pensando e falando naquilo, e daí acontece, viu? Eu falei que ia acontecer. Ai. Provérbios tem outro texto, eu não me dei o trabalho de estudar lá, mas idêntico a isso. Quando eu vou acalentando medo, e vou falando essas coisas, aquilo me sobrevém. É a lei da fé que opera assim. Então eu preciso cuidar muito com as coisas que eu tenho no coração. Segunda lei, expectativas negativas ativam a lei do julgamento. Conforme eu julgo, eu sou julgado. Às vezes a gente diz, não, eu julguei lá a pessoa, mas não dá nada. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 7, não julgueis, para que não sejam julgados. Pois com o critério que você julgou o outro, você será julgado. E com a medida que você mediu o outro, vou medir você.
Então, quando nós julgamos pessoas e pelas crenças, às vezes até querer nos defender das nossas próprias falhas, criticamos os outros, aquilo bate de volta na nossa vida. Expectativas negativas ativam a lei da semeadura e da colheita. Coisas idênticas que... né, Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que semear, isso também o ser humano ceifará. Idêntico com esse outro aqui. Expectativas negativas ativam a lei da multiplicação. Em Oséias diz assim: semeiam ao vento e colhem em redemoinho. Até tem um outro ditado aí que essas pessoas usam, né? Semeou uma contendazinha lá, uma briga, e colheu uma tempestade de volta. Porque ficou semeando essas coisas, né? E aí o outro princípio ligado a esse também, o princípio do adiamento. Não se deixe enganar, com o tempo a lei da colheita funciona. Quem sabe o que planta, não teme a colheita. A colheita ela vem. Quando você semeia o bem, você vai colher o bem. Quando se semeia um coração quebrantado, você vai colher o bem. Quando se semeia um coração duro, você vai enfrentar a dureza. A colheita ela vem, qualquer hora. E um sexto princípio, o princípio de honrar, amar e temer. Em Pedro, que nós acabamos de ler, em 1 Pedro, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Quando eu decido viver uma vida de honra, uma vida de amar, de temer a Deus, eu vou colher esses frutos. Quando eu decido a desonra, a falar dos outros, a colher no meu coração um sentimento ruim com relação a alguém da minha família, a não amar, não dar o meu tempo, não temer a Deus, falar qualquer coisa, não honrar o rei, eu vou colher esse fruto. Então preciso me atentar o que acontece na minha vida, o que acontece no meu coração. E aí vamos para a aplicação. É um momento agora que eu quero te convidar à honra, espero que você, a honra, que você aplique, né, esse entendimento. E a melhor maneira de aplicar é ativando a sua imaginação. O Senhor Jesus está aqui entre nós ou não? Ele está ouvindo o nosso coração, Ele está vendo o que a gente fala e pensa. Eu sei disso, porque Ele falou, eu estou convosco todos os dias. Então quero te convidar a você imaginar Jesus ao seu lado ou à sua frente. Você pode se imaginar, por gentileza, feche seus olhos para funcionar melhor, senão a gente se distrai. Me veio a imagem do sofá de casa, eu sentado ali, e ele sentado do meu lado. O primeiro sentimento que aparece é o sentimento de medo, de meio um pouco incomodado. Quando eu percebi que as minhas crenças estavam desajustadas com ele. Agora pergunte para ele assim: Senhor, quais são as crenças negativas que estão contribuindo para a ferida no coração que nós começamos? Você escolheu 2 ou 3. A ira, a vergonha. A raiva, a rejeição, o abandono. A dor, a perda, a depressão, a desesperança. A sensualidade, a luxúria. Pergunte para ele quais são as crenças que essas coisas tomaram espaço na minha vida. Pega a questão do medo, se você não sabe qual que você tinha. Perceba os pensamentos fluidos, as imagens que ele lhe dá.
Ele está me dizendo aqui, meu filho, você acha que eu não estou sempre com você? Por isso você está com medo. Pergunta seguinte, diga assim, Senhor, quais são os votos internos, as decisões que estão contribuindo para essa ferida no meu coração? O medo, por exemplo, que eu estou citando aqui. Ele está me dizendo, você tem que procurar argumentar e se defender. Por causa do medo, porque acha que eu não defendo você. Está ali ao seu lado, o Senhor Jesus rindo, se alegrando com você, mexendo com você, sem acusação, sem condenação, cheio de graça, cheio de paciência com você. O Senhor Jesus está ali, sentado ao lado desse sofá com você, se alegrando, chorando com você e abençoando a sua vida. Agora vamos para o próximo passo. A mudança da mente, do coração. Eu me arrependo da crença ímpia que eu estou sozinho, que o Senhor não está comigo. Coloque que o Senhor tem colocado no seu coração aquilo que você percebeu que é uma crença que está fora da vontade dEle. Diga assim, Senhor, eu me arrependo dessa crença. Eu mudo a minha mente. E já em seguida, diga assim, eu me arrependo do voto interior de que eu fiz. Que eu tenho que me virar sozinho. Que eu tenho que me defender e contra-argumentar. Amém, querido? Amém? Peço que você faça esse exercício em casa. E siga nessa dinâmica. Imagine Jesus ao seu lado. E aí sintonize para falar dele, para a imagem. Pergunte, Senhor, quais são as crenças negativas que estão contribuindo para essa ferida do coração. Nós vimos lá aquelas 8, né? E que você escolheu 2, 3 para serem tratadas. E converse com Deus sobre isso. E pergunte, Senhor, quais são os votos internos, que decisão que eu tomei que está fora de foco do que o Senhor, fora da sua vontade, por causa dessa crença. Aí depois se pergunta, quer dizer, aí tem um processo de arrependimento, né? A mudança de mente. Eu me arrependo dessa crença. E o ideal aqui seria você colocar um versículo bíblico. Eis que jamais, nunca te abandonarei. Aquilo que Deus está falando comigo agora do medo, né? É um versículo que eu tenho repetido muito para mim lá de Hebreus. Nunca, jamais. Poucas vezes, né? Nunca, jamais te abandonarei. Sempre estou contigo. Não preciso ficar inseguro. E aí eu me arrependo do voto interior. Eu preciso me defender, preciso contra-argumentar. Não preciso. O Senhor é que cuida de mim, Ele é quem me respalda. Amém? Dentro do que nós estamos conversando, isso é o ligar e desligar. Você liga a verdade, você desliga a mentira, e toda vez que você desliga a mentira, o inimigo perde influência. Ele não consegue mais tocar a sua vida. A promessa é essa, ele não pode tocar. Mas então não creia numa mentira, senão ele tem acesso. Né? Nós lemos agora, o inimigo anda em derredor, né? Vendo quem que ele pode pegar, quem tem uma mentira no coração, para ele poder atacar. Não, nós nos blindamos, né?
na verdade da palavra de Deus. Ou, como nós já conversamos aqui também, esse processo de acender a luz, esse processo de perguntar, Senhor, entra, mostra para mim, né? Onde é que estão as crenças e os votos que fiz fora da sua vontade? E aí eu declaro, com a fé no coração, eu perdoo as pessoas, que é uma chave importante para a nossa vida. E colocando em prática no seu devocional, vá para o seu maravilhoso conselheiro, né? O Senhor Jesus, sente lá no sofá com Ele, pede para Ele, Senhor, senta aqui, veja Ele ali com os olhos do seu coração. Aqui estão as feridas do coração: medo, raiva, rejeição, carência financeira, sensualidade, depressão, dor, vergonha com os seus... um deles, quer dizer, o de 1 a 3 eu pedi para você dar uma atenção, né? E aí, fazer essas duas perguntas no seu devocional. Senhor, o que o Senhor gostaria de me dizer sobre as verdades desta mensagem? Nessa manhã de domingo de Ramos, o que o Senhor quer falar no meu coração? O que eu achava que o Senhor ia fazer e o Senhor fez diferente, como os discípulos achavam no domingo de Ramos quem seria o Rei Jesus, né? O que o Senhor quer me ministrar? E a outra pergunta que eu gostaria que você conversasse com Deus: Senhor, qual é a crença ímpia e quais são os votos que eu fiz e não me lembro? Eu não preciso procurar, só preciso perguntar para Ele. Perguntar. Se Ele dizer, beleza, tá limpo, a área limpa, beleza, se alegre no Senhor. Diz, presta atenção nessa coisinha aqui, que tem te prejudicado. E às vezes é só uma pedrinha no sapato, mas que está gerando mal-estar na sua caminhada. Tire essa pedrinha do seu sapato. Amém? Você recebe essa palavra de hoje? Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.